E aí, pessoal, fiz um outro vídeo aqui de Vargas, de uma maneira mais curta, que eu coloquei os dois governos dele, né, ali de 1930 a 45 e de 50 a 54, que é o democrático. Na tentativa de fazer um vídeo mais curto, mas espero que vocês consigam entender. Se quiser saber mais detalhe, tem que ver o outro vídeo que está um pouquinho maior do que esse, beleza? Bom, vamos lá ver como foi o governo de Getúlio Vargas de uma maneira bem rápida e resumida, beleza? Aqui eu coloquei dois governos já, o provisório e o constitucionalista. O governo provisório, quando eles dão um golpe em cima da República Velha, que é a política café com leite, onde existia muita corrupção e o poder estava centralizado só nesses dois estados, Minas e São Paulo, ele entra com uma instabilidade política, a coisa não está muito bem para o lado dele ainda. Existia Minas não vai ser contra, São Paulo vai ser contra, e mesmo assim ele tinha grandes apoios ainda. Mas o que vai prejudicar muito o início do governo dele é nomear interventores no Estado. O que é esses interventores nos Estados? Existiam os governadores de Estado. Ele manda todo mundo sair, ele pede para todo mundo sair, ele derruba todo mundo e vai colocar pessoas que ele confia ou que estava do lado dele quando deram o golpe em 1930. E um dos estados, vários estados não vão gostar disso, mas um dos estados que vai criar um problema para ele é São Paulo, que vai criar essa revolução de 1932. Eles não aceitam o interventor, ele não é uma pessoa do Estado, eles não conhecem o Estado, eles não aceitam esse interventor. Peguem armas e luta contra o governo federal. Eles exigem que seja uma pessoa eleita, eles exigem que seja uma pessoa do Estado e tudo mais. Bom, eles vão perder essa batalha. Perdendo essa batalha, eles têm alguma, mesmo com essa derrota, né, eles têm algumas coisas que eles vão conseguir. Uma delas é essa Assembleia Constituinte, uma constituição para o país, porque não estava valendo a Constituição, ele estava fazendo o que bem entendia. Então cria essa Assembleia Constituinte, só que ele fica no poder de novo. O que era para ele devolver o poder para o sistema democrático, não tem democracia nenhuma. Ele fica no poder de novo e é chamado de governo constitucionalista, tá? Que é de 34 a 37. Bom, nesse período tem uma estabilidade política, ele consegue governar. Só que tem dois grupos ali que vai atrapalhar ele. O principal deles é a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, que é do Luiz Carlos Prestes, ele é comunista, está ligado ao PCB e tem uma ligação com a União Soviética, tem apoio da União Soviética. E o outro grupo é o AIB, Ação Integralista Brasileira. Essa ação integralista, chamada de integralista, no início eles apoiam o governo de Vargas. Só que depois de um tempo, eles vão ficar contra o governo Vargas, tá? Então vai ter essa intentona comunista de 1935. Essa intentona comunista é feita pela ANL, né, a Ação Nacional ali, Aliança Nacional, e eles vão perder essa batalha aí. Eles vão tentar tomar capitais dos estados, não conseguem, não são 3 só, e eles não conseguem tomar. E A e B vai ajudar o governo, ainda está do lado do governo. E quando acontece isso, o A e B vai perceber que eles também têm força para tomar o governo. Então a ideia deles não era fazer uma guerra, era tentar eliminar Vargas diretamente. Então eles vão começar depois a ficar contra o Vargas, tá? Mas o Vargas também vai conseguir derrubar o poder do A e B depois. Bom, isso daí não é instabilidade política, são grupos que são contra o governo, certo? E em 1937 ele vai criar o Plano Corém. Esse Plano Corém é criado pelo seu próprio governo, por ele mesmo, para justificar mais uma vez ele ficar no poder. Na tentativa dele ficar no poder, ele dá uma justificativa dele continuar no poder. Esse Plano Corém mostrava que ia ter uma guerra civil no Brasil, ia instalar a ditadura comunista aqui no Brasil, e existia esse risco aí. Mas esse plano foi criado por eles. Eles vão soltar isso nas rádios, as rádios vai dizer isso, a população vai ouvir e vai ficar assustada e apavorada com essa situação. Então todo mundo vai ver a imagem de Vargas, um único cara que pode resolver essa situação. Então, a partir do Plano Corém, se cria o Estado Novo, que é a terceira fase do seu governo ali, do golpe que ele dá lá desde 1930. Tá? O Estado Novo ele vai declarar extintos os partidos políticos. Então não tem mais partido político. Tudo aquilo que a Aliança Nacional Libertadora queria, ele vai conseguir sem criar nenhum tipo de conflito. Tá? Só com o Plano Corém lá, que é uma carta que ele solta às rádios. Então a Aliança Nacional queria tomar o país e fazer um governo socialista ou comunista e ser o único partido, como é a China, por exemplo, hoje. Tá? E aí ele consegue, com o Plano Corém, fazer todo mundo ficar extinto, só ele ficar no poder. Bom, a partir daí ele vai ter maiores poderes, ele vai dar maiores poderes ao poder executivo, que é ele mesmo,
e ele passa a governar o Brasil aí como uma ditadura mesmo, ainda tendo algumas ligações com o sistema democrático, mas ele não permite as eleições, tá? E o fim da Segunda Guerra Mundial vai complicar o lado dele, porque ele era um governo fascista, principalmente nessa última fase do Estado Novo. Porém, ele vai lutar contra o eixo, que é a Alemanha, a Itália e o Japão, certo? Declara guerra ao eixo. E vai lutar na Itália, manda o exército lutar na Itália. E quando acaba a Segunda Guerra, existe uma pressão para os governos serem todos democráticos, e ele vai ter uma pressão interna de muita gente que deixa de apoiar ele, os militares também começam a deixar de apoiar ele, e ele vai sair do poder, vai se renunciar ao poder dele para não ter mais problemas. Ele percebeu que a força era muito grande, ele ia ser difícil ele ficar ali, então ele pega e sai do governo, tá? Mais adiante, ele é eleito democraticamente. Só que agora o mundo deu uma mudada. Agora tem a Guerra Fria, tá? E essa Guerra Fria, esse lado de você ter que ficar de um lado dos Estados Unidos ou do lado da União Soviética era algo complicado. O Brasil inicialmente está do lado dos Estados Unidos, mas não declarou assim apoio, apoio, apoio. Mas enfim, e ele não vai conseguir intervir mais no Estado como ele intervia antes. Ele fez um sistema de governo onde o Estado intervia na economia. Agora ele não consegue. Ele vai tentar, mas ele não consegue ter os mesmos resultados de antes. Tá? E ele só vai sair do poder com o suicídio dele. O suicídio dele é levado a vários fatores. Primeiro, ele não consegue fazer um governo que ele fazia antes. Ele só vai conseguir ter apoio mesmo no grupo dos trabalhadores. Ele vai perdendo o apoio dos grupos empresariais do Brasil. Há também uma tentativa de assassinato a um jornalista que criticava muito ele, tá? E a culpa vai cair sobre ele, mas nada mostra que foi ele que mandou matar esse jornalista aí no Rio de Janeiro, tá? Então, essa pressão toda, tudo isso acontecendo, acontece o suicídio dele e ele entra para a história com esse suicídio aí, tá? Então, esse aí é os governos de Vargas de uma maneira bem resumida para vocês. Agora vamos entender o que aconteceu assim no governo, nos dois períodos de governo dele, tá? Getúlio Vargas e suas ações. De 1930 a 45, ele vai criar, por exemplo, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Isso é muito importante até hoje para o Brasil, você ter o que acontece no país, né? Esse órgão vai criar, vai ajudar o governo, né, a ter vários números de várias coisas, por exemplo, o que produz em certa região, o que precisa produzir em certa região, a renda per capita daquela região. Então você tem uma noção de onde investir em algumas áreas aí do Brasil, tá? A CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, é produção de minério, e a Vale do Doce também produção de minério. Então isso daí vai criar não só essa produção de minério, como também as metalúrgicas no Brasil. Então isso vai abrir muito emprego para o Brasil. Ele vai criar o voto feminino nesse primeiro processo de governo dele, só que não tem a participação das mulheres realmente nas eleições. Ele só cria o voto, mas não tem eleição, né? O governo dele não tinha eleição. Depois vai ter a criação da justiça eleitoral, porque antes dele entrar existia o voto de cabresto, as pessoas mostravam para quem ia votar, então era fácil um coronel ou uma pessoa muito influente na cidade fazer com que as pessoas votassem alguém, porque ele está vendo em quem está votando, tá? Se você perguntar para os pais de vocês, eles têm que entrar numa cabine para votar. Ninguém sabe para quem o seu pai ou sua mãe está votando, tá? O voto se torna secreto por causa disso, tá? Vai ter a legislação trabalhista, 48 horas de trabalho semanal, férias pagas, antes não tinha isso, vai ter aposentadoria, né? Vai ter a previdência social, a aposentadoria é chamada de seguro velhice na época, tá? Eu já falei aqui antes. E vai ter o concurso público. Antes dele, as pessoas entravam em cargos públicos com nomeação de quem estava no poder. Então a coisa era meio bagunçada. Não mudou tanto assim, mas melhorou bastante, tá? E no último governo dele ali, ó, eu errei ali, coloquei um número 1 no meio, tá? Mas era para ser A. Ele vai criar a Petrobras, que é uma empresa gigante aqui no Brasil hoje, né? Para você ter ideia, a Vale do Rio Doce é uma das maiores empresas do mundo em mineração e a Petrobras é uma grande aí do petróleo mundial também. Isso foi o que o Vargas criou aí nesses dois governos dele, tá? Então você já repara que no segundo governo dele, de 50 a 54, ele não consegue influenciar tanto a economia nacional, a, 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 a forma, né, das pessoas viverem, porque no primeiro governo dele ele tem que criar muita coisa, porque lá fora já tinha, como leis trabalhistas. Agora já não tinha muito o que fazer de novo, e a única coisa assim que ele vai deixar de herança é a Petrobras mesmo, beleza? Bom pessoal, espero que vocês tenham entendido aí, foi bem rápido,
E se quiser mais informação, vai ter que ver o outro lá que é um pouco maior, beleza? Valeu!